Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Eu convido você nesta manhã, já louvando a Deus por toda a preparação que foi feita antes de iniciar a missa. Louvo a Deus, já que o convite da liturgia é a oração, para que possamos colher os frutos que vêm do coração de Deus. Louvo a Deus pelos músicos da Canção Nova, mas em especial estou aqui hoje me referindo a estes, mas o meu irmão Flávio, porque eu vi o quanto que ele foi preparando cada um de vocês antes de iniciarmos a Santa Missa. Uma coisa que deve ser um hábito para cada um de nós. A tudo aquilo que vamos fazer, primeiro nos preparar na presença do Senhor. Veja como é diferente. Creio que vocês devem já ter sentido o efeito das 3 orações que ele se utilizou antes de iniciarmos a missa, clamando o Espírito Santo, nos colocando na presença da cruz, a cruz sagrada, nos preparando para tudo que Deus quer nos dar, quer nos fazer beber, perdão. Mas a liturgia justamente vem nos falar disso. Hoje, olhando para o Evangelho, nós vamos ver que o Senhor, ao dizer que tudo o que venhamos a fazer, façamos de forma oculta, e não querendo se aparecer, Ele nos mostra que as nossas ações devem estar na presença do Senhor, que os nossos gestos, a nossa forma de viver, deve ser uma forma que primeiramente venha agradar o coração de Deus. Por isso a oração, por isso o jejum, por isso a esmola. A nossa oração deve ser primeiro uma oração que parta do coração, que parta do nosso interior. Porque nós sabemos, meus irmãos, muitas vezes fazemos uma oração corrida, uma oração que não tem interioridade, e parece que saímos mais vazios do que quando chegamos.
Mas quando nós paramos e nos preparamos, e por isso essa palavra, nos preparar para cada coisa que venhamos a fazer, inclusive no dia de hoje, nós colhemos os frutos. Imediatamente, quando entramos no território que é o campo de missão, e se é campo de missão, é de combate também. Então, já vão se apresentando as situações que nós temos que combater, porque nós nos preparamos. Ali nós encontramos paz. Ali nós encontramos paz. Eu não posso negar o testemunho que eu pude ver neste final de semana em Aracaju, terra tão linda. Quando eu fui visitar a mãe da Ana Cláudia, a dona Claudice, e o pai da Ana Luísa, seu Albérico, dois testemunhos de pessoas que dia a dia têm se preparado diante de uma luta. Dona Claudice com o problema do câncer, e o seu Albérico com o problema do coração e outras realidades. Mas que duas pessoas impotentes talvez diante das lutas, da doença, mas tocando na graça de Deus, a começar pela paz interior. E um testemunho lindo, porque as primeiras palavras que eu escutei de Dona Claudice, quando entrei na casa dela, foi: se Deus me permitir viver, estarei louvando a Deus dia a dia, mas se Deus quiser me levar, continuarei louvando Deus dia a dia. E diante das duas filhas, ali foi uma visita de Deus para mim. Mas também com o seu Albérico, de falar que de tudo aquilo que parecia correr contra ele, o médico dele fazendo uma experiência lá em Fátima, Portugal, olhou para a filha dele e disse: olha, é Deus quem está à frente. Eu quereria pelo meu conhecimento fazer isto e mais aquilo, tais operações, mas eu saí convencido, é Deus quem está à frente. Veja que beleza, meus irmãos. Uma oração de uma mulher, mas uma oração de um homem também, que foi oculto. Não precisou que as pessoas vissem: olha, eu fui em tal lugar. Não precisou que as pessoas vissem tal pessoa testemunhando que era uma pessoa de oração, mas aquela oração interior de entrega, de abandono, aquela oração de quem confia no Senhor, e que faz com que ambas as famílias fiquem em pé, porque os frutos daqueles que fazem para que Deus veja, é que não somente ele permaneça em pé, mas toda a casa permanece em pé, ainda que com lágrimas, mas em pé. Veja, meus irmãos, nós temos vários tipos de orações aí fora, que são orações que ficam gritando aí, mas que já estão caindo. São as orações de paradas em paradas, reivindicando: deixa eu ser feliz do jeito que eu quero. Mas que é uma oração que só pensa em si mesmo, uma oração egoísta. Por que oração eu digo? Porque é um falar, dizendo crer em um Deus, que não é o Deus que criou eles, é um falso Deus, mas egoísta, porque não pensa nos outros, só pensa em si mesmo. Uma oração onde aponta não a harmonia, mas é uma oração de condena todos aqueles que não concordam com eles. É uma oração que não traz paz, é um diálogo que não traz paz, mas é um diálogo onde quer impor na verdade. São os tipos de falas que se encontram aí, até se vestem como se fosse um carnaval, mas é uma oração que não alcança o coração de Deus, porque não ama o próximo, tanto que qualquer um que dizer não concordo, já é condenado pela mídia secular, é claro. Temos outros tipos de oração, a oração onde bota o rosto na telinha e vai dizendo tudo vai bem, tudo está maravilhoso,
mas uma oração onde todos nós sabemos o quanto nos sentimos inseguros dia a dia nesse nosso Brasil. Quando temos que entrar no hospital, onde vemos ainda tantas pessoas padecendo porque não tem um mínimo de atendimento. Uma oração que não diz a verdade. Onde as nossas escolas são assaltadas, onde os nossos filhos não aprendem, porque agora não se repete. Uma oração que não diz da verdade, que não fala de Cristo, porque Cristo é a verdade. E o resultado é esse, porque quer jogar os quatro cantos, gritando, estou em oração. Qual é a tendência? O vazio, estar só, que muitas vezes é representado por várias. Porque essa oração não chegou ao próximo. E aí nós entramos na esmola, que é o amor, a caridade, que é uma solidariedade, é verdade, mas uma solidariedade junta com a fraternidade, porque há uma diferença entre solidariedade e fraternidade. A solidariedade você pode até ajudar alguém, mas a fraternidade faz com que a gente olhe esse alguém como irmão, e não como um outro apenas. E essa fraternidade nós só encontramos quando nós fazemos oração para o Senhor. É Ele que nos faz nos vermos como irmãos. E por fim o jejum que nos leva a nos esvaziar. E aí talvez esses outros protestos, que nós estamos no tempo dos protestos, né? Religiosos ou não. Mas que observe, os religiosos estão pensando nas coisas em comum: a vida, não ao aborto, a preservar a família segundo o coração de Deus. É algo que diz da maioria, não da minoria. Mas sem agredir os outros, óbvio, apenas salvaguardar aquilo que é de direito. E os não religiosos ainda assim está pensando na educação que não acontece, na segurança que não acontece, na saúde que não acontece, no transporte que não acontece, mas não está se fazendo para si, mas está pensando nos outros. É uma oração que está caminhando para a verdade, mas que é preciso ter cuidado também, porque não pode ter violência. Não é a violência que vai transformar o mundo, é o amor. E o amor é a tradução dessas três realidades: oração, jejum, esmola. Oração, jejum, esmola. Esmola no sentido da caridade, a oração que é a unidade com Cristo, a intimidade com o Senhor, que nos faz frutificar, e também o jejum, que é o que nos faz reconhecer que é o Senhor que deve reger todo o nosso interior, todas as nossas ações. Aí nós entramos de cheio no que diz a leitura de hoje. Para aqueles que vivem essas três realidades unidas com o Senhor Jesus, não à parte, porque também não adianta fazer a caridade sem proclamar Jesus como Senhor. Aí só vira solidariedade, mas não caridade. Aí nós vamos tocar na abundância da recompensa que o Senhor quer nos dar. O Senhor, Ele dá a semente ao semeador, e lhe dará o pão como alimento, e Ele mesmo multiplicará as vossas sementes, e aumentará os frutos da vossa justiça. Passamos a tocar nessa largueza que o Senhor nos dá. A largueza que não é das coisas materiais, mas a largueza que é dessa força interior, desse amor que habita em nós, mas que encontrou agora espaço, porque nós deixamos o Senhor ser tudo em nós, e portanto agora conseguimos responder com essas três realidades tão belas, construindo um mundo novo, uma sociedade nova. Mas essa construção começa pela construção deste homem novo que deve ser eu, que deve ser você. Essa construção que começa com a mentalidade nova, a mentalidade de Cristo. Essa construção que passa a ter os sentimentos do Senhor e não os sentimentos egoístas, mesquinhos e desequilibrados.
essa construção do homem novo que precisa ser eu, precisa ser você, que nos faz nos preocupar uns com os outros, e não queremos viver um mundo aonde pareça que o mais importante sou eu. Não, eu não preciso estar em pé gritando para os outros para que todos olhem para mim. Não sou eu o centro é Jesus Cristo. E o Senhor nos mostra, porque os impérios estão caindo, a Babilônia está caindo em nome de Jesus. Pode demorar mais um tempinho, o Império Romano demorou um tempo para cair, mas já está caindo, em nome de Jesus. Mas as Babilônias do nosso interior também precisam cair, meus irmãos. Essas Babilônias do nosso interior, que é esse egoísmo muitas vezes, que é esse individualismo muitas vezes, precisa também cair. Para quê, meus irmãos? Para que nós possamos responder como o Salmo hoje nos traz como resposta. Feliz aquele que respeita o Senhor, para que possamos respeitar o Senhor. E aí, meus irmãos, que lindo o que o nosso catecismo nos diz. Ele nos ensina que na oração nós temos 5 tipos de orações para aqueles que respeitam o Senhor. A primeira é a oração de bênção, a adoração. A oração de bênção, que é uma oração que invoca sobre nós a bênção de Deus. Nós não vamos invocar o nosso egoísmo, a nossa ganância, não vamos invocar os nossos direitos atravessados, mas nós vamos invocar sobre nós a bênção. A segunda oração, a oração dos mártires, aquelas que pedem pelos outros. Vamos invocar também por aqueles que estão longe, por aqueles que não conhecem o Senhor. E por que rezar pelos outros? Porque nós olhamos o modelo de nosso Senhor Jesus Cristo, que orou por aqueles que Deus trouxe até Ele. Olhamos aqueles que foram fiéis a Deus no Antigo Testamento, como Abraão. Senhor, se tiveres lá em Sodoma mas tantas pessoas, o Senhor vai destruir? Não. Tantas pessoas justas? Não, não vou destruir. E por isso nós nos unimos à igreja, para rezar por todos esses que não conhecem o Senhor. Olha a caridade que muitas vezes não se dá simplesmente pelos bens materiais, mas sobretudo pela doação constante de nossa parte, em pensar no próximo, em olhar o próximo como nosso irmão. Depois a oração de ação de graças. Por quê? Porque nós só somos porque Deus nos criou. Nós não devemos pensar como sendo alguém autossuficiente, que não precisa de ninguém, que cai nas teorias de que viemos da evolução, da teoria da evolução. Não, Deus nos criou. E se tivermos dúvidas, dizia já esses dias atrás lá em Aracaju, é só olhar para esse mundo criado e vamos perceber que partiu de um ponto, e esse ponto é Deus. E se ainda assim não quisermos olhar pelas coisas criadas da natureza, olhamos para nós, o que somos, a capacidade nossa, tudo isso parte de Deus. E por isso aí nos submetemos a Ele. A oração de louvor, tudo devemos dar graças ao Senhor. E aqui eu finalizo voltando a esses 2 testemunhos que encontrei em Aracaju, como também encontrei em Salvador. Mas já disse na outra missa, a criança que ligou para sua mãe, dizendo: rezei pela senhora e o Senhor me diz que colocou um anjo na sua vida. O louvor a Deus, de sabermos que não estamos sozinhos, de que Ele nos guarda com os seus anjos, mas que Ele nos dá a comunidade. E aí eu peço, olhe mais uma vez para essa pessoa que está ao seu lado, e saiba que Deus colocou essa pessoa para te ajudar a caminhar na fé, para que você não esteja só, para que nas suas angústias, dores, que é o que muitas vezes nos leva a rezar, saibamos que temos alguém que Deus nos colocou para caminharmos juntos e carregarmos a cruz, e ela não se tornará pesada. Por quê? Porque quando 2 ou mais estão unidos, Deus se faz presente. É Ele quem nos ajuda a levar a nossa cruz.